Olá, meus amigos do segundo ano, espero encontrá-los bem. Que bom poder reencontrá-los por meio da videoaula. Nós vamos estudar hoje mais uma das grandes potências emergentes do mundo. Nós estamos trabalhando o capítulo dos países emergentes. Nós estudamos já o BRICS, vimos o MINT e os TICs, que são acrônimos ligados a países que se destacam economicamente. Esses países são chamados de economias emergentes devido a um forte crescimento econômico. Nós vimos que o BRICS já não tem a pujança de outrora, vimos os motivos e por que esse novo grupo de países chamado MINT e outro chamado de TICs vem se destacando na economia mundial. Porém, dentro do grupo BRICS, esse país que agora estudaremos tem mantido o maior crescimento econômico entre eles, inclusive no último ano de 2019, e manteve um crescimento econômico superando o PIB chinês quanto ao crescimento, não ao volume total, não em valores, tá? Teve um crescimento maior. Estou falando da Índia, certo? A Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, localizado no Sudeste Asiático, que vem se destacando mundialmente economicamente por diversos motivos. Também é muito estudado na esfera geopolítica por causa de um conflito que tem com o vizinho e que sonha se tornar um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e tem grande destaque dentro do grupo chamado de G20, tanto no G20 comercial como no G20 financeiro, tá bom? Então, vamos lá. As informações que nós vamos estudar nesse capítulo são referentes à localização, à população, à religião, à economia e também algumas curiosidades sobre esse país, tá? Portanto, a localização, como eu já adiantei, no Sudeste Asiático, faz da China vizinha das nações que você pode perceber aí. China, Paquistão, Butão, Bangladesh, Sri Lanka e a região também do Nepal e a Caxemira. A Caxemira é uma região disputada com o vizinho Paquistão, que preocupa muito a comunidade internacional. Também é assunto que veremos nessa aula. A população indiana, a segunda maior do mundo, com 1 bilhão 252 milhões de habitantes, deverá em breve superar a população chinesa, ainda nesse século, porque a China, por mais de 40 anos, adotou uma política controladora de natalidade, controlada pelo Estado, que determinava que uma série de sua população só poderia ter um filho. Somente em 2013 essa política foi amenizada e hoje é permitido que esses casais tenham até 2 filhos. A natalidade dentro da Índia é interesse do Estado manter uma política de controle de natalidade, mas na prática isso não tem funcionado e a população cresce de forma exponencial, fazendo com que futuramente, não muito distante, se torne o país com maior população a nível mundial. Estudar essa população é de suma importância. Para você ter ideia, na população indiana é cada vez maior a diferença quantitativa entre homens e mulheres. O que se verifica na política desse país é que as mulheres vêm realizando uma quantidade cada vez maior de abortos, principalmente quando descobrem que o feto é feminino, é do sexo feminino. Isso tem feito com que a quantidade de homens em relação ao número de mulheres aumente bastante. A China tem uma população, cerca de 1/3 dela, reduzindo ainda na zona rural. Não é um país muito urbanizado. Apesar disso, suas cidades como Nova Delhi, Bombaim, tem mais de 20 milhões de pessoas. A Ásia é o continente mais populoso e também o mais povoado, tá? A cultura religiosa é a principal causa para que a população não adote o controle de natalidade sugerido pelo Estado. Lá também o Estado sugere que os casais tenham no máximo 2 filhos. Não é obrigado por lei, é uma sugestão, justamente para evitar essa superpopulação. Isso não tem sido colocado em prática pela maior parte dos habitantes, certo?
Quando nós dirigimos a cidades como Nova Delhi ou Bombaim, é que nós vemos verdadeiros formigueiros humanos. São as chamadas metrópoles. E por natalidade alta, pelas condições de vida, pelas condições de moradia, caracterizam essas cidades indianas como cidades com características de país subdesenvolvido, tá? Lembrando que quase um terço dos indianos ainda residem na zona rural, certo? Bem, a população tem uma composição étnica muito heterogênea, bastante heterogênea. Dentro da Índia você encontra hindus, você encontra muçulmanos, drávidas, você encontra sikhs e a presença até mesmo de cristãos. É um país de grande diversidade, ou seja, cristãos, muçulmanos, sikhs, pessoas de países vizinhos como Nepal, como Bangladesh, como Butão. Quer dizer, não falta Sri Lanka, não faltam pessoas de outras nacionalidades dentro do território indiano. Mas 70% de sua população é hindu. Segue a religião predominante no país, o hinduísmo. Os indianos, quanto à religião, são politeístas, certo? São politeístas. Seguido por islâmicos e terceiro, uma etnia, por exemplo, como os sikhs, como os cristãos, que também se destacam dentro daquele país. Mas os cristãos realmente eles são uma minoria, uma quantidade pequena. Quando a Índia alcançou a independência da Inglaterra no ano de 1947, processo de independência comandado por Gandhi de forma pacífica, encontrava-se instaurado naquele país um sistema de castas, que é um sistema de divisão social, e isso impediu por muito tempo a ascensão social de um número gigantesco de habitantes. Existe parte da população indiana que são considerados impuros, tá? Não dignos de entrar nos templos, de se banhar no rio Ganges, de frequentar comércios, ou até mesmo se dirigir a outros habitantes, porque são considerados inferiores. Na Constituição indiana, da década de 1950, foi proibida a prática das castas. Porém, na prática, essa divisão social continua existindo, apesar do governo negar e dizer que combate essa prática, tá? Mas, como se diz, no dia a dia é extremamente comum encontrar pessoas sendo vítimas dessa divisão social. Então, na cabeça, no topo dessa divisão, dessa estratificação social, existem os brahmanes, seguido pelos kshatriyas, pelos vaishyas e pelos sudras. E existe uma outra divisão que ainda cria a última, os párias, que são realmente os impuros, aqueles que indignos de praticar qualquer desses atos que eu citei agora há pouco. Se você utilizar o corpo humano como uma referência para essa divisão, você vai encontrar a seguinte figura. Lá no topo nós temos os brahmanes, né? Os brahmas, que são aqueles ligados mais à religião, tá? São sacerdotes, que se chamavam também de brahmas, tá? Representavam a classe mais alta dentro da sociedade indiana. Abaixo, os braços seriam os kshatriyas, os guerreiros, os protetores, os que lutam, tá? E eles têm poder político. Abaixo, as pernas, a sustentação, seriam os vaishyas, que seriam os comerciantes, aquele responsável pela economia. E os pés seriam os sudras, os servos, os que trabalham em prol dessas outras três categorias. E como eu falei agora, os párias, que não estavam naquela primeira divisão, que são os impuros, que têm uma vida muito restrita, muito discriminado pelas outras quatro categorias. Isso impediu muito a alfabetização, tá? A participação deles na vida política e na vida econômica daquele país. A religião do país é dominada pelo hinduísmo, tá? Seguido pelos islâmicos. É grande a quantidade de muçulmanos dentro da Índia. E isso porque boa parte desses muçulmanos na Índia migrou para o Paquistão, um país criado após a independência indiana, justamente para absorver esses muçulmanos que tinham uma convivência conflituosa com os hinduístas no território indiano, tá? Então, 2% deles são cristãos e os sikhs chegam também a essa mesma
quantidade, certo? Então, contra a religião, realmente o hinduísmo é altamente dominante naquele país, tá? Por causa da divergência religiosa e também de caráter territorial, logo após a independência da Índia, começou em 1948 um conflito entre Índia e o recém-criado Paquistão. As divergências entre essas duas repúblicas são referentes ao domínio, tá? A soberania sobre um território chamado de Caxemira. Como você pode ver aqui no mapa, Caxemira está situada entre esses dois países e a China. A China se apoderou do leste da Caxemira, a Índia reclama soberania sobre esse território, mas ele está sob controle do governo chinês. Agora, a parte da Caxemira, situada entre Paquistão e Índia, já foi palco de 3 guerras entre esses dois países, que mataram mais de 33 mil pessoas. Tanto Índia como Paquistão requerem soberania total sobre esse território. Esse território encontra-se dividido da seguinte maneira: cerca de 40% dele, portanto a maior parte, está sob controle indiano. O restante está sob controle do Paquistão. E isso quando afastado do território que já está sob controle da China, que é a porção leste. O Paquistão acusa a Índia de usar seus soldados para perseguir os muçulmanos da Caxemira. Por sua vez, a Índia diz que o Paquistão contrata guerrilheiros, mercenários para matar, para perseguir os hindus que residem na Caxemira. A ONU já propôs a realização de um referendo, mas isso foi recusado pela Índia. Por quê? A maior parte da população que reside na Caxemira é muçulmana. E esses muçulmanos provavelmente iriam escolher pela independência da Caxemira ou por sua anexação ao Paquistão. E a Índia não quer perder controle sobre a Caxemira porque é uma região de solos férteis, importante para a agricultura de uma região que tem cerca aí de 1,3 bilhão, quase 1,5 bilhão de pessoas naquela região. Então a produção agrícola é importantíssima. Quem controla a Caxemira controla acesso a esse solo fértil. Também a questão do potencial energético da região, potencial hidráulico, porque na região da Caxemira estão as nascentes de importantes rios, rios sagrados para os hindus, como o rio Ganges e o rio Indo, onde às suas margens nasceu a civilização hindu, ok? A partir daí, eu acho que fica mais fácil entendermos porque já estudamos também essa parte da Caxemira no capítulo referente aos conflitos internacionais, ok? Vamos dar continuidade às características da Índia, onde nós podemos ver o que verdadeiramente vem destacando esse país a nível mundial, que é a questão da sua economia. A economia indiana, ela se destaca bastante quanto à indústria. A indústria dá aos indianos um crescimento anual em torno de 7 a 8%. A Índia se tornou um país referência mundial no desenvolvimento de tecnologia. Se destaca, inclusive, dentre os BRICS, pela a criação de softwares, a produção de softwares. Também a Índia tem um destaque muito grande como um call center. Ela é centro de grande quantidade de telemarketing, fazendo propaganda, oferecendo produtos, serviços, ouvindo sugestões para o crescimento e desenvolvimento de muitas empresas globais. A Índia também tem ganhado destaque na exportação de fontes de energia, como o carvão mineral. Também é uma grande produtora de diamantes. É um país que se destaca também pela produção de automóveis, que vem sendo uma referência para a economia daquele país. A economia indiana também é marcada por uma quantidade enorme de laboratórios farmacêuticos e hoje concentra uma quantidade imensa de fabricantes de genéricos, que geram uma quantidade imensa de empregos. A mão de obra dentro da Índia se destaca, para você ter ideia, anualmente cerca de 120 mil engenheiros saem das universidades indianas. É um país marcado por uma quantidade imensa de fuga de cérebros, que é aquela transferência de mão de obra para áreas mais desenvolvidas, que oferecem melhor infraestrutura e melhores salários para os profissionais. A Índia também se destaca na indústria têxtil, um grande produtor de algodão, de fios de algodão, produção
que se destaca pela exportação a nível mundial. Isso contribui demais para o PIB daquele país, ok? Mas não é só isso que merece destaque dentro da economia indiana. A agricultura é grande produtora de grãos, grande produtora de cereais, é uma grande produtora, mas mesmo assim não consegue alimentar a todos, porque a população é gigantesca. Esse setor hoje emprega uma quantidade ainda grande de pessoas, porque não é comum o uso de tecnologia no setor agrícola indiano. Ainda tem a maior disponibilidade de mão de obra do mundo. Algo em torno de quase 600 milhões de pessoas estão disponíveis para o mercado de trabalho. Já pensou como é esse mercado consumidor? Mas existe um ponto negativo dentro da Índia. Há números diversos, não são absolutos, mas informações dizem que entre 40 a 47% dos indianos são analfabetos. Eu vou até repetir. Entre 40 a 47% dos indianos são analfabetos. A Índia também é uma grande produtora de açúcar, é uma grande produtora de feijão, é uma grande produtora de frutas, também de café. Todos esses produtos são usados para abastecimento de sua população. E mão de obra para trabalhar na zona rural não falta devido à quantidade de pessoas que residem nessa área do país, certo? A pecuária também merece um destaque muito grande. E aí é uma curiosidade. É um país onde a vaca é um animal sagrado. Para você ter ideia, o McDonald's está presente lá na Índia, mas não usa carne bovina no seu sanduíche, tá? No seu hambúrguer. Eles usam carne de ovelha, carne de bode, tá? De caprinos, mas não utiliza a carne bovina. A criação de búfalos é enorme. O maior rebanho bovino do mundo é o indiano, tá? Bem, além dessa característica econômica da pecuária e da indústria, também se destaca bastante naquele país os polos, os tecnopolos. A Índia também é uma área, como eu falei agora há pouco, marcada pela tecnologia, com a produção aí de automóveis, satélites, mísseis, tá? A Índia recebe muitas empresas internacionais que se instalam naquele país para aproveitar a mão de obra, que é barata e farta, e na região onde ela é qualificada. Aí você pode se perguntar assim, como é que a Índia cresce tanto economicamente com a presença dessas castas, certo? Isso foi graças às reformas econômicas que foram feitas a partir da década de 1990, mas principalmente a partir do ano 2000. Porque, historicamente, a indústria, o modelo industrial indiano era muito ligado ao modelo soviético, com forte intervenção estatal na economia. Isso não atendeu aos anseios de todos, não gerava emprego como precisava, não se modernizou, a indústria não alcançou os níveis que o país esperava. Somente a partir da entrada de investimentos estrangeiros, da abertura de sua economia e da adoção de medidas liberais, tá, de características neoliberais, é que a economia passou a se desenvolver e a crescer de forma mais sustentável, de forma mais robusta, quando abandonou esse modelo de caráter estatal. Hoje, a Índia é tida por alguns como o país que mais tem a fuga de cérebros, mas na verdade se verificou que o Irã é um país hoje que tem maior quantidade de fuga de cérebros. Alguns deles começaram a fugir do país depois da Revolução Iraniana, outros fogem do regime iraniano. Alguns iraquianos também estão deixando o país por esse mesmo motivo, tá? As exportações de software, para tu ter ideia, em um ano passaram de 2 para 6 bilhões de dólares na economia, tá? Na relação de balança comercial daquele país. Cerca de 15% dos cientistas da área farmacêutica e da área de biotecnologia nos Estados Unidos vem da Índia. Você vê a quantidade de PhD que existe no país é gigantesca. Aqueles que não vão para os Estados Unidos vão para a Europa. Realmente a Índia é um grande destaque. Aqui eu fiz uma divisão para você entender que nos 3 setores da atividade econômica nós temos uma concentração na Índia igual ao que acontece geralmente no resto do mundo.
a população se concentra no setor o quê? Terciário. Segundo setor que vai absorver muita gente, muita mão de obra, é a agricultura, porque precisa produzir muito, há muitos habitantes na zona rural, seguido pela indústria. A indústria ela vai precisar de uma mão de obra mais qualificada, devido à quantidade enorme de analfabetos, até porque as castas é responsável por isso, fez com que realmente a mão de obra, a quantidade de analfabetos no país fosse muito grande. Isso atinge sim a mão de obra do país, ok? Bem, aqui uma curiosidade. Hollywood, conhecido mundialmente como por seus cinemas, por seus estúdios, tem uma correspondente na Índia. A Índia é o segundo país que mais produz filmes no mundo, ok? E lá na Índia é conhecido como Bollywood, devido a uma produção de filmes enorme, uma referência a Hollywood, os estúdios hollywoodianos nos Estados Unidos. É cada vez mais popular a presença do filme indiano a nível internacional. Netflix que o diga. A população indiana, atualmente, a segunda maior do planeta, tende no futuro a ultrapassar a China, como eu falei, porque os esforços do governo para diminuir essa natalidade têm se tornado meio que em vão. E onde é que essa população reside mais? Reside na planície indo-gangetica, principalmente nas margens dos rios. Destaque aí na península indo-gangetica para a cidade de Nova Delhi, tá ok? Na Índia. Realmente é uma população que tem características muito, muito particulares. E essa quantidade de analfabetos chama demais a atenção a nível global, certo? Há um contraste muito grande quanto a essa quantidade de universidades e a quantidade de analfabetos naquele país, né? Porque, como eu falei, é muita gente formada na área farmacêutica, na área de engenharia, na área de informática, apesar dessa quantidade absurda de analfabeto, tá? Bem, 30%, você tem ideia, hoje 30% dos engenheiros formados no mundo são indianos. 30% dos engenheiros do mundo são formados na Índia, certo? Bem, continuando ainda essas informações sobre a população da Índia, ela hoje figura aí como a 11ª economia do planeta, tá? E se deve porque a Índia exporta muito. A sua moeda, ela é muito desvalorizada perante o dólar. Isso facilita demais as exportações, porque a moeda estrangeira vai acabar tendo um poder de compra muito alto dentro da Índia. Se você está se perguntando qual é a moeda indiana, é a rúpia, tá ok? A Índia faz parte de grupos importantíssimos do mundo, como o G20 e como o BRICS. Mas a população indiana tem uma renda per capita de apenas 3.600 dólares. Você veja como é extremamente baixa a renda per capita dos indianos. Isso prejudica demais o acesso à educação, a melhores condições de vida. Durante o período que a indústria, a economia foi muito atrelada ao modelo industrial soviético, havia uma corrupção generalizada dentro do país e a produção era insuficiente. Somente depois dessas políticas de abertura econômica, tá? E de medidas neoliberais no comércio, participando mais do comércio internacional, é que a economia passa realmente a alavancar-se e transformar a China hoje num país que ganha destaque a nível internacional. Aqui eu botei algumas informações extremamente importantes para chamar a sua atenção. É o 4º maior consumidor mundial de petróleo no planeta. O primeiro, os Estados Unidos. É o 3º maior emissor de dióxido de carbono. Primeiro, a China. Segundo, os Estados Unidos. 3º maior produtor de carvão no mundo. É esse aí. Segunda maior área cultivada do mundo em alimentos. E o 9º país com maior recursos hídricos renováveis do planeta. Realmente informações sobre esse país que mostram o poder de sua economia. A indústria que vem se destacando ultimamente, como nós já falamos, é a indústria automobilística. A China investiu muito nessa área, ainda tem muito a caminhar. Enfrentar gigantes como Toyota, Volkswagen não é fácil, mas para um país que há bem pouco tempo atrás amargava uma situação caótica e de castas como aquele país tem, é realmente louvável o crescimento tão forte como esse país, tá ok? Bem, vamos dar continuidade aí, nós já aproximamos de um assunto polêmico. A Índia é um dos poucos países do mundo
que não assinou ao Tratado Internacional de Não Proliferação de Armas Nucleares, como é o caso da Coreia do Norte, que assinou e saiu. Isso é porque a Índia não para, desde a década de 1970, de realizar testes nucleares. E se deve muito por causa da instabilidade na região em relação ao Paquistão. Então, é a Índia, sim, um dos países detentores da bomba atômica e possui mísseis de longo alcance capazes de conduzir um ogivo nuclear na sua extremidade. O que preocupa muito a comunidade internacional, que teme que a Índia entre em conflito com o Paquistão, que também possui bomba atômica, e gere um conflito de natureza nuclear naquela região, certo? Bem, meus amigos, é o que tínhamos a apresentar sobre a economia, a população, sobre a questão política, localização da China. Lembrando que a China é um país muito influenciado pelas monções no tocante ao seu clima. Monções de verão, monções de inverno, que é aquela troca entre massas de ar, né, de ventos úmidos, entre zona de baixa e zona de alta pressão no sudeste asiático. Essas monções são criadas pela evaporação das águas do Oceano Índico. Veremos isso mais em clima, tá ok? Um abraço e até mais.